Você falando que, quando a gente começou aqui, que raramente a gente tem um problema e que seja único. Quem tem bipolaridade, por exemplo, ele vai desenvolver também a depressão? Então, tem uma ligação indireta? Não, no caso da bipolaridade e depressão é uma questão de definição. Porque quando uma pessoa é diagnosticada com um transtorno bipolar, no transtorno bipolar já inclui o quê? Já tá a depressão lá dentro. O sintoma do mal é uma depressão realmente. Assim, quando ele tá mal, ele realmente entra em depressão. Ele realmente entra em depressão. Tanto que, pra gente diagnosticar um episódio depressivo, então vamos lá, o episódio depressivo ele pode acontecer num transtorno depressivo, que é o transtorno depressivo maior, que se chama. Então, então quando a gente diz popularmente depressão, e até entre psiquiatra a gente usa o termo depressão, que a pessoa só tem episódios depressivos. Que pode ser único, pode ser vários ao longo da vida, pode ser mais grave, pode ser mais leve, né? Pode ser de fácil tratamento ou de difícil tratamento. Também muitas formas de apresentação da depressão, muitos tipos. Quando a gente fala que a pessoa tem transtorno bipolar, ela tem episódios depressivos e episódios de aceleração. Ela tem as duas coisas, então já contempla as duas coisas. E não só isso também, a pessoa tem muitos episódios, pode ter muitos, invariavelmente tem episódios de ansiedade também, de irritabilidade, são muitas as alterações que já estão contidas. Então seria assim, Robertinho, se a gente fala que a pessoa tem depressão, ela tem só episódios depressivos. Se a gente fala que a pessoa tem transtorno bipolar, ela tem tanto episódios depressivos quanto episódios maníacos. Então a depressão já está contida. Então quando a pessoa fala assim, eu tenho depressão e bipolaridade, muita gente chega no consultório e fala assim, doutor, eu tenho depressão e bipolaridade. Foi o que eu imaginei. Você é bipolar. Você é bipolar. E a depressão, ela faz parte do transtorno bipolar. Então, e o tratamento é diferente? Da depressão e do bipolar? Aí entra a questão do diagnóstico. Das alterações químicas do cérebro também? Também, a gente pode comentar sobre isso, né? Vou falar do tratamento primeiro, depois das alterações químicas. Eu frisei aqui a importância do diagnóstico adequado, porque muda completamente o tratamento. Tem vezes que, assim, um diagnóstico impreciso não muda tanto o tratamento, mas tem vezes que muda demais. E nessa confusão diagnóstica, assim, que a pessoa acha que é só depressão, mas na verdade ela tem transtorno bipolar, muda completamente o tratamento. Porque se a pessoa tem só depressão, o tratamento é com antidepressivos. A base do tratamento é antidepressivo. E aí a gente tem mais de 30, tal, se vocês quiserem a gente pode conversar a respeito do tratamento. E tem outras medicações também. Quando é transtorno bipolar, mesmo que a pessoa esteja em depressão, o tratamento muda, é feito com estabilizadores do humor. Porque o que acontece? Imagina que eu pego uma pessoa que está em depressão, eu não percebo e ela também não se queixa nada que dê a entender transtorno bipolar. Então eu não fiz um trabalho direito de pesquisar o passado dela para ver que ela teve esses episódios de aceleração. Aí eu trato com antidepressivo. Ela pode ter uma melhora no começo e depois começa a instabilizar muito. E às vezes a pessoa entra num negócio muito triste, porque assim, aí o médico vê a pessoa instabilizando, fala que acho que eu preciso aumentar o antidepressivo. E eu vou falar que eu passei muito isso ao decorrer da minha vida. Eu já cheguei a tomar doses altíssimas de antidepressivo e eu não senti uma melhora significativa, né? E recentemente eu tô fazendo o caminho oposto. Eu tô tomando antipsicótico porque o meu corpo não aceitou os estabilizadores de humor, fazia bastante mal pra mim. E o meu médico ele sugeriu da gente diminuir os antidepressivos até parar com eles, porque ele poderia estar aumentando essa instabilidade. Faz sentido isso? Faz, e aí eu te pergunto, você tá mais estável agora? Tô diminuindo as dosagens e eu tô mais estável. Então, a gente tá vendo um exemplo aqui, né, que acontece muito isso. Mas quer dizer então que o médico estava errado? Não necessariamente, porque se o que ele apresentou era só a depressão, só o lado de depressão... Não dá pra ele saber. Não dá pra ele saber, então ele trata com antidepressivo e tem que ficar de olho. E parece que foi tudo, o médico foi sagaz. Quando viu os episódios de raiva dele, falou, opa, tem algo errado. E outra coisa que deve ter se somado no seu caso, que é muito comum, é assim. Quando a pessoa tem depressão e já tomou um monte de antidepressivo em dose alta e não melhorou, tem que desconfiar que tem alguma coisa errada. Que pode estar tratando de uma maneira inadequada, né? Tá tratando, às vezes, o que se apresenta é a depressão, mas na verdade por trás essa depressão está contida dentro de um transtorno bipolar. Essa questão dos remédios é bastante interessante, né? Esse nome estabilizadores do humor é um nome genérico que se usa, que até nos manuais de psiquiatria atuais, mais recentes, o pessoal está falando assim, deixa de lado esse nome. O que existe são medicações que tratam transtorno bipolar e medicações que tratam a depressão, né?
E os antipsicóticos fazem parte do arsenal terapêutico que trata o transtorno bipolar. Eu posso até citar aqui, até para o pessoal saber. O lítio é o principal estabilizador do humor, né, que evita que a pessoa entre na excitação e evita que a pessoa entre em depressão também. Tem o divalproato, o ácido valproico, que também é olha que curioso, esse é uma medicação antiepilética. É usada na epilepsia. E que também estabiliza o humor no transtorno bipolar, evita que a pessoa entre nessas excitações muito grandes, né? Por isso que estabilizador do humor é um termo genérico. Vai o lítio, que é um mineral, é natural, o ácido valproico, que é um antiepilético, e entra antipsicóticos também. Então entram medicações de classes muito diferentes. Você vê como é uma doença tão complexa? Então, o lítio, que é natural, ou tem o ácido valproico, que é um antiepilético, tem os antipsicóticos, que tratam a esquizofrenia, mas também usam no transtorno bipolar. E se a gente medicar o depressivo com estabilizadores do humor? Excelente pergunta. As medicações em psiquiatria elas não são específicas. Não são. Tanto que tem muita medicação que pode ser usada em ambos os transtornos. Por exemplo, a primeira medicação que foi descoberta como um auxiliar no tratamento antidepressivo, porque o tratamento da depressão é com antidepressivo. Mas fala assim, cara, tem gente que não está melhorando. Será que não tem outras medicações que podem ajudar? Foi o lítio, que é uma medicação usada no transtorno bipolar. Alguns antipsicóticos podem ser usados na depressão também. Sim. Então, as medicações na psiquiatria elas não são específicas. E é um teste, você tem que ir testando até dar certo, ou tem, aqui, isso aqui vai ser o melhor? Tem as duas coisas acontecem. Então as diretrizes de tratamento, elas falam assim, por exemplo, num quadro como o transtorno bipolar com essas características, a principal medicação é essa, invariavelmente é o lítio que se usa. Se o transtorno bipolar tiver essas características aqui, talvez essa outra medicação aqui seja melhor para o teu paciente. Então você segue um guideline baseado o quê? Nas estatísticas anteriores. Então a gente usa um método que seria estatístico. Cara, o que ao longo do tempo, com estudos e mais estudos, foi se acumulando de conhecimento que dá melhor nesses casos. Nunca a gente tem uma garantia de resposta, mas usando os conhecimentos que estão lá nos guidelines, a gente consegue ser muito mais acertado. Num casos como o do Eduardo, por exemplo, essa medicação aqui é mais apropriada, associada com essa se for necessário. E os guidelines vão ensinando a gente nisso. Então, assim, existe uma recomendação, mas depois a gente tem que personalizar isso para cada paciente. Porque na minha lógica, assim, se o paciente chega, né? E eu não consigo diagnosticar a bipolaridade. Eu vejo que tem depressão. Mas se eu der um antidepressivo pra ele e na verdade ele é bipolar, aquilo vai fazer mal pra ele. Vai ter alterações que ele não poderia ter. Então, antes eu tratar com o lítio, e se o lítio não resolver, aí eu continuo a investigar pra ver se ele precisa usar o antidepressivo. Não, eu entendi a tua lógica. Entendeu? Eu entendi, mas não se faz isso. Não se faz. Porque depressão é uma doença extremamente comum. Pode crer. 18% das pessoas têm depressão. Entendi. Transtorno bipolar é muito menos. Na forma clássica é 1% das pessoas que têm. Mas aí a gente leva em conta outras coisas. Vou dar um exemplo para você. Eu entrevisto a pessoa, ela não tem nada de transtorno bipolar. Nada, nem hoje nem antes, nada. E na família, tem alguém com transtorno? Na minha família nunca teve ninguém. Nunca teve ninguém na família com nada. Ela não tem nada que denote transtorno bipolar. Vou tratar como depressão e vou observar. Por isso que precisa ter o segmento direitinho. Não é só tomar o remédio e ir embora, né? Se eu observar, por exemplo, que o tratamento não está funcionando, com uma, duas tentativas não funcionou, ou que ela começou a ficar mais agitada, ou que alguém falou que ela ficou mais irritada, aí isso já vai mudando. Então eu tenho que ficar de olho se alguma coisa acontece. Agora vamos pegar um outro caso. Pega uma pessoa que já fala que é muito impulsiva, que fala que tem um pensamento um pouco acelerado e o pai dela é bipolar. Aí muda totalmente de figura. Sim. Entende? Aí eu já vou usar antidepressivo com essa pessoa com muito mais cuidado ou talvez nem use.